Olá, sétimo ano, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, tá? Hoje vamos estar dando início ao segundo bimestre e também à utilização do segundo livro de vocês, tá bom? Então vamos lá. O conteúdo que vamos estar abordando hoje é o predicado verbal. Para que você saiba o que é predicado verbal, você tem que ter conhecimento em relação ao sujeito e em relação ao predicado, tá? Então, para que ele seja um predicado verbal, o núcleo dele, do predicado, tem que ser o quê? Um verbo. Vamos lá. Predicado verbal. A classificação do predicado depende da maneira como o verbo participa da sua formação, né? Da construção o quê? Do seu predicado. A essa parte da sintase dá-se o nome de quê? Predicado verbal, tá? Então, você vai lá pegar a parte mais importante do seu predicado e verificar se ele é um verbo. Se ele for um verbo, aí no caso a classificação do seu predicado é qual? Predicado verbal. Vamos a algumas explicações anteriormente. Verbo, o verbo ele pode ser o quê, gente? De estado, ação e fenômeno da natureza. De forma o quê? Morfológica. O que seria isso, gente? Da sua forma estrutural, tá? Da sua forma que você olha para ele. Então vamos lá. Se eu colocar nadar, nadar, você sabe que é o quê? É um verbo, né? De ação. Se eu falo chover, ele sozinho, ele é um fenômeno da natureza. Porém, vocês observaram no último conteúdo que dependendo da construção, ele pode ser o quê? Um verbo normal, sem ser um verbo em relação ao fenômeno da natureza, e sim um verbo o quê? De ação, né? De estado daquela situação. Temos também o verbo de ligação, tá? Que pode ser em relação ao estado. E o verbo significativo, que é qual? É o que gera ação e o que gera fenômeno da natureza. De forma o quê? Sintaticamente. Isso significa o quê, gente? A classificação daquele verbo naquela oração, tá? Naquele período. Então, vamos lá. Professora, eu não sei o que é verbo de ligação. Esse é um conteúdo que nós vamos estar vendo mais à frente, tá? Nós vamos estar mesmo estudando agora só os verbos normais em relação à ação e ao fenômeno da natureza. E não de ligação de um para com o outro, tá? Então, vamos lá. Verbos de ligação são aqueles que desempenham a função de ligar o sujeito ao termo que indica uma característica, qualidade ou estado dele, no caso, o predicativo. Somente na próxima unidade que iremos estudar os verbos de ligação, como eu falei agora, tá? Eu só tentei colocar aqui porque pode aparecer ao decorrer do ensino de vocês, dessa atividade agora, algum verbo de ligação, porém ele não vai ser considerado como o quê? Como o núcleo do predicado, que é a parte mais importante. Então, por isso ele não será o quê? Predicado verbal, tá bom? Vamos lá, ao exemplo. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Tem duas coisas que temos que fazer aqui antes de estar o quê? Identificando. Nós temos que sempre separar o sujeito do predicado, tá? Ai, professora, eu não lembro como é que faz. Então, você vai localizar o verbo. Localizei ali. Qual é o verbo, gente? É o verbo revelar. Revelaram, tá? Aqui. É o revelaram. Beleza. Localizou. Então, aqui é o verbo. Aí, eu vou fazer a pergunta ao verbo para eu poder identificar o sujeito ou não. Porque ainda pode ser uma oração o quê? Sem sujeito. Então, vamos lá. Toda a verdade para a filha. O que revelaram toda a verdade para a filha? Então, quem foi ou o que foi? Foi eles. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Supostamente os pais, né, gente? Mas aqui não vem ao caso a gente descrever quem seria eles. E sim, no caso, o sentido da palavra o quê? Revelaram. Então, revelaram toda a verdade para a filha. Quem? Eles. Então, eles é quem? É o sujeito. E o restante, incluindo o verbo, é o quê? Ele é o predicado.
E como que você vai estar classificando esse predicado? Através do núcleo, da parte mais importante. Vocês devem estar lembrados que nós estudamos em relação ao sujeito simples e ao sujeito composto, que no caso você pode identificar sendo um ou sendo dois, né? Aqui no caso, a parte mais importante é o quê? É o núcleo do sujeito, quando está se referindo ao sujeito. Aqui nós não estamos nos referindo ao predicado. Então, nós vamos pegar aqui a parte mais importante. Se eu retirar a palavra revelaram, você vai entender? Eles toda a verdade para a filha. Aconteceu o quê? Você não sabe. Agora, quando você coloca eles revelaram, você entende. Aí revelar o quê? Um segredo, uma aposta, um acontecimento, aí não importa muito o que foi revelado. Porém, a palavra principal e mais importante aqui é qual? Revelaram. Então, por esse motivo, o núcleo do predicado, que é a palavra mais importante, é o quê? Revelaram. Logo, a classificação desse predicado é qual? Predicado verbal. Vamos dar sequência. Para ser o núcleo do predicado verbal, é necessário que o verbo seja significativo. Então, ele não pode ser um verbo de ligação, tá? Como nós vimos no slide anterior. Isto é, que traga uma ideia de ação, tá? Veja os exemplos abaixo. Além do que eu passei agora, eu estou passando outros exemplos. O dia clareou. Qual é o núcleo do predicado? Clareou. Logo, o predicado é o quê? Verbal. Ocorreu um acidente naquela rua. Ocorreu um acidente naquela rua. Aonde que aconteceu o fato, gente? Naquela rua. Porém, a parte principal, ela não está em negrito aqui, até peço desculpa a vocês, é qual? Ocorreu. Então, no caso, o núcleo do predicado é um verbo. Logo, ele é um predicado, o quê? Verbal. Aí, vamos lá. A antiga casa foi demolida. Demolida, ela é um verbo em quê? Vou querer que alguém me responda lá no WhatsApp. Então, a parte mais importante aqui é qual? Demolida. Ela foi o quê? Derrubada. Então, o núcleo dela é o quê? Um verbo. Logo, o predicado dela é o quê? Verbal. Aí você fala assim para mim, professora, mas tem o foi aqui na frente. Esse foi, ele está ligando. Então, por esse fato de estar fazendo a ligação, ele não seria classificado como sendo a parte importante. Então, vamos lá. A antiga casa demolida. Tá? Então, a parte aqui importante é o quê? Demolida, tá bom? Dando sequência, nós iremos agora fazer, né, treinar o exercício da página 15 e 16 e também realizar a atividade que está lá na plataforma. Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa eu vou estar no WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Outra coisa, tentem sempre copiar todo o conteúdo que está aqui no slide, no caderno de vocês, para que fique bem organizado, tá? Quero capricho e organização. Coloque também a página de referência, que é a página 16 desse conteúdo, né? Que é predicado verbal. E realize com muito cuidado. Aproveite esse tempo ainda que tem da nossa aula para que vocês venham a realizar essa atividade e que não venha acumular para fazer em outro horário, tá? Então, vamos aproveitar que amanhã estarei fazendo a correção. Beijos, fiquem com Deus!